Fala galera do Na Mosca, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Diogo Portela, jogador profissional de dardos, e estou aqui para mostrar 3 maneiras super divertidas para você jogar com a sua galera os dardos assim que essa quarentena acabar. Fica de olho aí que os jogos são bem legais. Mas antes de mostrar o primeiro jogo, se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu gostei aqui e se inscreve no canal nesse botãozinho aqui do lado vermelhinho, ó. Vai dar maior força pra gente, beleza? O nosso primeiro jogo é chamado High Low, em inglês, óbvio, que em português é mais ou menos. É um jogo super legal, um jogo super divertido para você fazer com uma galera assim de 5, 6, 10, 20 pessoas. É muito legal mesmo. A brincadeira é o seguinte: cada jogador vai ter um número X de vidas, né? Vocês decidem aí qual é o número que vocês querem brincar. O ideal ali é entre 3 e 5, dependendo do número de pessoas. E o primeiro jogador a jogar, ele começa com 41 pontos e ele decide se ele vai querer fazer mais do que 41 ou menos do que 41. Para decidir quem é o primeiro jogador, isso pode ser um consenso aí entre vocês, entre a sua galera, mas o tradicional é você jogar um dardo para centro e no final quem estiver mais perto do centro começa e obviamente quem estiver mais longe, mais afastado do centro é o último. Uma regra básica desse jogo é que você tem que fazer ou mais ou menos do que a pontuação destinada a você. Então, se o primeiro jogador tem 41 pontos, ele escolhe fazer mais, ele tem que fazer mais do que 41. 41 pontos, o empate, né, seria, você perde a vida. O jogador que empatar perde a vida, a não ser das 2 exceções que a gente vai falar no finalzinho aí, mas como uma regra geral básica é isso. Você tem que seguir mais ou menos do que a pontuação destinada a você. Então, como eu falei antes, o primeiro jogador tem 41 pontos, ele decide. Vamos supor que ele escolheu fazer mais. E ele vai e joga os 3 dardos no 20, faz 60 pontos. Ele fez mais, livrou a vida dele, ele continua ainda com o número, vamos dizer aqui, 3 vidas, né? Ele continua com as suas 3 vidas lá. E ele escolhe para o jogador seguinte, para o jogador número 2, o que o jogador tem que fazer. Então, como 60 pontos já é uma pontuação um pouquinho mais elevada, o sugerido aqui é que ele dificulte isso, aumente a dificuldade para os jogadores seguintes, falando para fazer mais também. E aí o jogador 2 vai lá e tem que fazer mais. Jogador 2 fazendo mais, o jogador 2 escolhe o que o jogador 3 vai fazer. E assim vai até alguém perder a vida. E aí, se você não sabe como funcionam as pontuações aqui, a gente já fez um vídeo explicando para isso. É só clicar aqui em cima que vai ter um vídeo super explicativo com todas as regras do dado para você poder se achar um pouco mais aqui na pontuação do alvo. Então vamos supor que todo mundo conseguiu completar as suas tarefas até que um jogador X foi e não conseguiu completar. Chegou tão alto o número de pontuação que ele não conseguiu completar a sua tarefa. Ele perde uma vida e o jogador seguinte dele volta para aquele esquema de escolher o quanto ele quer fazer. Óbvio, pega a pontuação do jogador anterior, o jogador que perdeu a vida, né? Vamos supor que a pontuação tenha sido um 85, por exemplo. O jogador seguinte escolhe se quer fazer mais do que 85 ou menos do que 85. Lembra, galera, que eu falei da exceção ali do mais ou menos? Então, as 2 exceções são, óbvio, quando você atinge o maior número de pontos, 180, e aí você não consegue passar disso, aí sim o jogador pode empatar. Se ele conseguir empatar, ele mantém a vida dele. E a outra exceção é exatamente o oposto. Se o jogador tem 3 e é mandado fazer menos, ele na verdade tem que só empatar e fazer os 3 pontinhos dele no 1 para poder livrar a vida dele e, consequentemente, dificultar a vida do jogador seguinte. Uma regrinha adicional aí para os espertinhos, galera, é o seguinte: se alguém te pedir para fazer menos pontos, não vale jogar na parte de fora. Se os seus dardos caírem na parte de fora, que em teoria seria 0 pontos, ele automaticamente conta 20 pontos. Então você realmente tem que mirar no número aí baixo, né? No número 1, 2 ou 3, dependendo de quantos pontos te deixarem, beleza? E aí, galera, se o dado bater e voltar, também é a mesma coisa, conta 20 pontos. Infelizmente, essas coisas acontecem, não é do seu controle, mas
isso pode acontecer e também conta 20 pontos. Ficou muito complicado? Então fica aí que a gente vai fazer um exemplo prático para resumir tudo que eu falei para vocês agora, beleza? Primeiramente, os jogadores vão todos a bull, um após o outro, deixando o dardo no alvo. O primeiro jogador então decide fazer mais do que 41 pontos e ele consegue fazer 45. Mas Então, como o segundo jogador foi pedido que fizesse mais de 45, ele vai e consegue fazer 55 pontos. Mas O terceiro jogador deve então fazer mais de 55, mas infelizmente não é o que acontece. O quarto jogador então tem o poder de escolher se ele faz mais ou menos do que 41. E assim o jogo prossegue até restar Mas apenas um jogador. o segundo jogo que eu gostaria de mostrar para vocês é muito legal também e precisa de um pouquinho mais de mira. O nome do jogo é Assassino. Você vai matar teus oponentes. O jogo começa com cada um jogando um dado aleatoriamente no alvo. A gente recomenda que esse dado seja com a sua mão não favorita, né? Se você é destro, joga com a sua mão esquerda. Se você é canhoto, joga com a sua mão direita. E por que isso é importante? Porque os números têm que ser completamente aleatórios. Aonde o seu dardo parar é a sua fatia durante o jogo. Então, se o dardo parar aqui, eu tenho a fatia do 18, por exemplo, para mim durante o jogo. Óbvio que se outra pessoa vai e joga também no 18, e o 18 já está tomado, essa segunda pessoa tem que jogar o dardo de novo para acertar um outro número aleatório. Depois que os números já estão destinados às pessoas, depois que cada jogador já tem o seu número ou a sua fatia, vamos começar o jogo. Como é que funciona o jogo? O jogo basicamente consiste em cada jogador com 5 vidas, tá? E os outros jogadores tem que acertar no número desse jogador para poder matar todas as vidas dele. Sempre lembrando que se acertar no triplo da fatia, são 3 vidas, e se acertar no duplo da fatia, são 2 vidas. Não entendeu muito bem? Então fica de olho no exemplo que a gente vai fazer para vocês, prático, para poder resumir isso tudo. Todos os jogadores jogam um dardo ao centro com a sua mão ruim. O primeiro jogador pegou a fatia do 14, o segundo a fatia do 5, o terceiro a fatia do 10 e o quarto a fatia do 6. O primeiro jogador tem a intenção de matar o jogador que é dono da fatia do 10. Por isso, ele mira todos os seus dardos na área do 10. Como ele acertou apenas 2 vezes, ele retira 2 vidas do dono da fatia do 10. O segundo jogador, então, sabendo que o dono da fatia do 10 tem apenas 3 vidas, mira também para ela para matá-lo. Ui, por muito pouco. Agora o dono da fatia do 10 tem apenas 1 vida. Mas ele quer se vingar. Ele vai tentar matar o jogador da fatia do 14. E ele consegue! 5 14 na mesma mão. Olha a euforia do garoto. O quarto jogador, temendo pela sua própria vida, sabendo da maestria do terceiro jogador, após ter assistido à destruição de um arqui-inimigo, quer matar logo o terceiro jogador e, sabendo que ele tem apenas 1 vida, ele mira para a fatia do 10 para matá-lo. E ele consegue no terceiro dado. O jogo prossegue até todos perderem a vida. O terceiro jogo que eu vim mostrar para vocês é um joguinho um pouquinho mais complexo, mas é muito, muito divertido, galera. O nome do jogo é Half It, que em português é
Racha. Se você já conhece o Racha, deixe seu comentário aqui qual é a sua maior pontuação nesse jogo, que a gente quer comparar aí com a galera que joga. O jogo do Racha consiste em 9 objetivos diferentes. E são sempre 2 números antes de um objetivo bem específico. Vou mostrar para vocês. Os primeiros 2 objetivos são os números 15 e 16. Eu botei o 16 aqui. Os primeiros 2 objetivos são os números 15 e 16. Então você tem 3 dardos para fazer o maior número de pontos possíveis no 15 e no 16. Sendo que o triplo conta 3 vezes 15, não tem problema nenhum. O terceiro objetivo são qualquer duplo, mas você tem que acertar um duplo do alvo, sendo que o bullseye também conta como duplo 25. O quarto e o quinto objetivo voltam para os números simples, que são o 17 e o 18. O sexto objetivo é qualquer um triplo ao redor do alvo. O sétimo e o oitavo objetivo volta novamente para os simples, 19 e 20. E o último objetivo de todos é o bull, o centro do alvo. Cada jogador joga os seus 3 dardos e tenta fazer o maior número de pontos possíveis em cada um desses objetivos. Se vocês não acertarem o objetivo específico, ou o duplo, ou o triplo, ou até o simples, a pontuação que você tem, ela é dividida por 2. Você perde aí metade da sua pontuação. E é por isso que esse jogo é muito legal e excitante, porque até o momento final você não sabe quem vai realmente dividir a sua pontuação por 2 ou manter e adicionar pontos. Qualquer um pode ganhar. Ficou muito complicado? Vamos para mais um exemplo. Galera, esses 9 objetivos, se ficarem muito complicados para vocês, vocês podem adaptar isso sim. Podem tirar os duplos, os triplos ou até o centro e adicionar mais fatias de simples para deixar o jogo mais divertido possível para vocês. O importante aqui é que vocês se divirtam. E se você ficou aqui até agora, eu tenho um joguinho bônus para você aí. Muito obrigado por ficar até agora e fica assistindo aí, que o próximo jogo é chamado Cricket. O Cricket funciona da seguinte maneira: os números que você tem que jogar no Cricket são do 20 até o 15, ou seja, 20, 19, 18, 17, 16 e 15, mais o centro do alvo, o bull. Cada jogador tem que acertar cada fatia 3 vezes, sendo que o triplo conta 3 e o duplo conta 2 também normalmente. O jogador que terminar de fechar todos os números primeiro é o vencedor da fatia. O cara ganha uma pizza no final. O vencedor que terminar de fechar todos Não, os o números... jogador. O que eu falei? O vencedor. O vencedor que termina todas, ele acaba sendo o jogador da partida. Eu sou isso. E o jogador que terminar todos os números primeiro é o vencedor da partida. Vamos para mais um exemplo.
E aí galera, gostaram dos jogos? Tem mais algum jogo que a gente esqueceu de colocar aí? Comenta porque a gente pode fazer um vídeo no futuro sobre esse jogo específico, beleza? Vamos ajudar a galera que gosta de jogar dardo, gosta de se divertir, a ter mais diversão ainda e mais opções para brincar, beleza? Não se esquece ó, de curtir aqui se você realmente curtiu o vídeo e ó, acerta nesse botãozinho aqui do lado para se inscrever no canal, beleza? Um abraço e muito 180 para todo mundo!